Rapaziada, quando você tem uma mesa paulista da ESPN falando isso, não sou eu, não é o torcedor, não é carioca. Então, aí o negócio fica pesado, cara. Os caras eles sempre puxam pro lado de São Paulo. O eixo de São Paulo sempre tende a dar aquela puxada da mídia paulista. Mas eles lá estão dizendo claramente: a década tem dono e não é o São Paulo. Então, cara, isso muda tudo. Então, não é opinião de arquibancada, então é análise fria dos números. Eles vão mostrar aqui, o pessoal da ESPN, títulos, desempenho, gestão, e aí é claro que o Flamengo e o Palmeiras vem puxando tudo, né? Então, não vamos demorar mais, vamos ver o que eles vão falar. Vamos a uma tela bem interessante aí envolvendo paulistas e cariocas. Vamos nessa? A década tem dono, títulos conquistados por clubes paulistas e cariocas desde 2020. Em 2020, o brasileiro foi conquistado pelo Flamengo, a Copa do Brasil pelo Palmeiras e a Libertadores também pelo Palmeiras. 2021 deu Galo no Brasileiro, Galo na Copa do Brasil e Palmeiras na Libertadores. Aí foi o bi do Palmeiras. Em 2022, deu Palmeiras no Campeonato Brasileiro, isso aí parece tela pra gente comentar do assunto do primeiro bloco. Deu Flamengo na Copa do Brasil e deu Flamengo na Libertadores. Você vê que sempre pintava uma dobradinha ali, né? Em 2023, aí deu Palmeiras no Campeonato Brasileiro, São Paulo na Copa do Brasil e Fluminense na Libertadores. Em 24 deu Botafogo no Brasileiro, Flamengo na Copa do Brasil, Botafogo na Libertadores. Por enquanto deu dobradinha do Flamengo em 2025, tá faltando aí a Copa do Brasil, que tem Fluminense e Vasco. Dois cariocas, eles vão se enfrentar, um dos dois vai pra final. Então já tem um carioca na final, certo? E do outro lado tem um paulista e um mineiro, Corinthians e Cruzeiro. Então assim, Campeonato Brasileiro são 2 títulos paulistas e 3 títulos cariocas. Copa do Brasil, 2 paulistas e 2 cariocas. E na Libertadores, 2 paulistas e 4 cariocas. É bom lembrar que os 2 títulos paulistas na Libertadores são do Palmeiras. Mas os 4 títulos cariocas têm 3 times envolvidos. 3 times envolvidos, tá? Na Copa do Brasil, os 2 do Rio são do Flamengo. E no Campeonato Brasileiro é bom lembrar que dos 3 títulos, tem 2 cariocas no pacote. Ainda tem o Botafogo aí nessa história, tá? Então, no total, 6 títulos para São Paulo, 9 títulos para o Rio de Janeiro. Reflete a realidade do futebol brasileiro hoje, realmente. Só preciso fazer um adendo a isso, vou voltar um pouquinho. Se você olhar essa tabela aqui, 2020 tem 2 títulos de São Paulo e um do Rio, né? 2 Palmeiras e o Flamengo. 2020 não é essa década, é a década passada. A década ela é contada só a partir do ano 1. Então, a década de 20 começa em 2021. Então tem esse errinho aí, mas beleza, vamos considerar aí que seja de 2020 para cá. Aí o São Paulo ganha 2 títulos a mais. Então, na realidade, seria 8 para o Rio e 4 para São Paulo, nessa década atual. Então, a gente tem 21, 22, 23, 24, 25, 5 anos. Não temos 6 anos de década ainda não. Então, só essa correção aí. Vamos continuar aqui. A realidade do futebol brasileiro hoje, realmente os cariocas estão na frente por algum motivo? Eu sei que serei criticado. Não tem problema, já vai sei lá. o que vem aí, mas eu vou falar o que eu penso. Pode falar. Eu acho que não. Eu acho que o que acontece hoje o Flamengo tem 6 dos 9 títulos dos clubes cariocas atualmente. Eu não consigo olhar para o futebol carioca e para a administração do futebol carioca e para a federação carioca e dizer que a administração é melhor do que a do futebol paulista. Que para além dos 4 grandes, ainda que alguns deles, a maioria dos grandes... Cara, na moral, falar de administração, a administração do Flamengo é excelente comparado do Palmeiras. A do Fluminense é uma boa administração, compara de quem? Não compara de São Paulo nem a do Corinthians, que são péssimas. São péssimas. E a do Botafogo tá ali meio capengando ali pela SAF. Também não posso dizer se é melhor nem pior do que a do Palmeiras e Corinthians. E Vasco e Santos ali são 2 ali bem paralelo. 2 péssimas gestões. Então, assim, o Rio tá melhor com o Flamengo e Fluminense. E São Paulo só tem o Palmeiras carregando nas costas. Muito mal geridos, tem times menores que têm dado muito trabalho ultimamente. Então a gente consegue
olhar para o futebol paulista e para o Campeonato Paulista e ver um Bragantino que os grandes vão temer na hora que enfrentar, que vê um Mirassol que os grandes vão temer na hora que enfrentar. A gente não encontra no futebol carioca essas equipes. É claro que na lista de títulos, os títulos, acho que de Libertadores, do Fluminense e do Botafogo é que nos permitem levantar essa discussão. Sim. E não dizer que é única e exclusivamente a força do Flamengo. Cara, eu me enganei aí, eu achei que, pela chamada, pelo que o pouco que eu tinha visto, eu achei que eles iam admitir, mas aí estão admitindo não. Porque trazer Mirassol, trazer Bragantino para discussão é dose. É dose para leão, cara. Caraca, maluco, na moral. Que é bom lembrar também que dos títulos paulistas são todos do Palmeiras, exceção de um da Copa do Brasil do São Paulo, né? Então, mas... Só deu Palmeiras também, né? Então, mas é isso que eu estou falando, assim, no fim das contas, acho que a gente vai muito para um caminho, o que a gente está vendo nessa tela é simplesmente um reflexo da tela anterior que a gente viu, né? Ou... Enfim, é outro reflexo dessa supremacia de Flamengo e Palmeiras na última década. Porque, no fim das contas, eu acho que as coisas que aconteceram para além disso, elas são ainda esporádicas. Então, a gente tem 9 títulos cariocas, 6 deles são do Flamengo. É verdade que são 2 títulos muito importantes, os do Botafogo e do Fluminense. Acho que o do Botafogo num contexto muito específico, que a gente não sabe nem no que vai dar, né? Basta acompanhar o noticiário, a gente não sabe o quanto isso vai durar, não vai durar, se foi um momento de chegada do John Textor aqui para colocar o dinheiro, fazer todas as engenharias financeiras que ele acabou fazendo, né, em relação aos outros clubes também e tudo mais, e se vai parar por aí, se não vai parar por aí, a gente precisa esperar para saber, mas, de novo, não é reflexo de um grande trabalho de anos. O Fluminense acho que é um dos clubes que a gente... É muito mais bem gerido que Corinthians, São Paulo Exato. e Santos. Então, esse é o meu ponto. Porque Corinthians e São Paulo são exatamente o oposto de Flamengo e Palmeiras em termos de gestão. O que os outros dois têm de bom, a gestão do Corinthians em anos, a gestão do Júlio Casares tem exatamente o contrário, ou mesmo de ruim. Isso. Eu acho que o Fluminense cabe para o Fluminense, assim cabe para alguns outros clubes brasileiros, uma discussão a respeito das suas gestões, sem colocá-las no balaio da supergestão e do trabalho exemplar e tudo mais, mas também sem colocar no balaio de São Paulo e de Corinthians enfim, e de tantos outros que a gente poderia citar e que são, infelizmente, a maioria nesse momento. Mas eu estou dizendo isso para dizer que eu não vejo essa coisa da força do futebol carioca neste momento, eu vejo muito mais uma força de um Flamengo que tem essa supremacia no seu estado e que, né, nesse ano tem a supremacia e hegemonia absoluta do futebol na América do Sul, do que exatamente uma força que se reflita, por exemplo, no campeonato estadual que vai começar agora em janeiro. Acho que o campeonato estadual de São Paulo começa em janeiro mais forte do que o campeonato estadual. Tá, beleza. Então tira o Palmeiras e o Flamengo, como é que fica? Fica 3 pro Rio e 1 para São Paulo. E se tirar 2020 não vai adiantar muita coisa não, mas tira Flamengo e Palmeiras, fica 3 pro Rio e 1 para São Paulo. Botafogo campeão brasileiro, Libertadores, Fluminense Libertadores. Em São Paulo, somente São Paulo com uma Copa do Brasil e um título inferior aos outros. Então, assim, o Rio é superior quando comparado Flamengo e Palmeiras, e se for comparar os outros 3 à parte, o Rio também é superior. Sim, não, sem dúvida. Em termos de campeonato é mais forte. Agora, sim, se a gente... Vamos tentar fazer um exercício, então, tirando o Palmeiras e o Flamengo. Porque o Palmeiras e o Flamengo, realmente, a gente acabou de falar, tem outra prateleira. Você tem Botafogo e Fluminense ganhando Libertadores. Então, melhores que os times paulistas. E aí você tem Corinthians, São Paulo e Santos versus Botafogo, Fluminense e Vasco. Você tem o Santos, o Flu, campeão da Libertadores, o Botafogo, cada um da sua maneira. Né? Sim. E o Flamengo disputando títulos de Libertadores. Quando não disputa, dá uma crise. Então é diferente não ter o Flamengo numa disputa, é um problema. Quando o Botafogo e Fluminense já não se cobra tanto, mas eles ganharam do Libertadores. Eu vejo que o momento é superior. Agora, eu tenho uma dificuldade, eu não gosto muito desse Rio, São Paulo, assim, pelo seguinte, porque vocês estavam falando aqui, eu estava tentando lembrar. Eu acho que a minha ligação com o jornalismo esportivo e com o futebol, assim, mais profunda, deve ter uns 50 anos. Ouvi radinho,
ouvia os programas. Desde o calçado de torcedor, moleque. Molequinho, com 13 anos de idade, tal, ouvia os programas, ouvia o Jornal do Esporte da Jovem Pan, ouvia Bandeirantes, Globo, tal, depois a Globo. Paulinho Calçado. Porque a gente ouvia rádio, porque a televisão era outro momento da televisão, tal. Né? Quem chegou agora acha que o mundo já é assim. Ficava esperando o replay do jogo. Não, replay é uma coisa muito moderna. Naquele tempo, ou você via ou não via. Sabe? Um abraço. Mas aí eu via muito isso. É Rio, é São Paulo, é Rio. Porque assim, você também tinha um futebol muito mais fechado no entre muros ali. Era o Rio versus São Paulo. E os estaduais eram gigantes, o campeão estadual de cada time era enorme. Assim, os estaduais duravam 6 meses pela importância que eles tinham, né? E eles perderam, mas eles eram muito importantes. Não é a importância que se dá hoje a um título estadual não era a importância dos anos 80, aos anos 70. Não. É totalmente diferente. Mas aí você ouvia muito aquilo, né? Era assim, era um bando de gente, cada um no seu quintal, falando mal do outro, sem conhecer exatamente o que estava acontecendo lá. Então, cara, eu cresci ouvindo essas porcarias, então eu tenho um pouquinho de dificuldade de entrar nessa daí. Embora eu reconheça que os números são claríssimos. Né? Eu vou pela Libertadores, você tem título de Fluminense, você tem Botafogo, então, só o Vasco está numa situação o quanto bem diferente. Isso reflete um trabalho do futebol carioca. O meu ponto até porque a gente está falando da Libertadores. Que ninguém está num nível assim de Corinthians e São Paulo e Santos, o nível de mal feito desses três. O próprio Birner falou do São Paulo. Se a gente olhar para o São Paulo, a Libertadores do São Paulo no ano passado... Quase. O São Paulo poderia ter chegado lá. Mas não ganhou. Não, mas aí não. Foi eliminado por um carioca. A gente entra no mesmo... mas não ganhou. Se a gente vai no não ganhou só para ditar o que é um bloco de... o sucesso do futebol carioca é inevitável na Libertadores, a relação de títulos, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouco para as causas e efeitos das coisas para dizer se isso daqui é um reflexo de uma estruturação absoluta dos clubes cariocas e que, portanto, a gente olha hoje e fala, não, esses 4 aqui estão voando e esses 4 aqui... Eu não estou procurando um motivo, só estou olhando para o dado e falando, então, eles ganharam mas aí é um Libertadores da América, o Botafogo ganhou o título brasileiro. Mas você concorda que por só tudo tem que Palmeiras. A gente falou de brasileiro versus Libertadores, só tem Palmeiras. É um dado... Que tem um significado título menor brasileiro. Você não tem Corinthians brigando título brasileiro, você não tem o Santos brigando título brasileiro, você não tem o São Paulo brigando título brasileiro, então, você não tem nada. Assim, eu vejo, o momento, para mim, é superior. Assim, se amanhã a barca vai virar para o outro lado, se não vai... eu só bato o olho e vejo que, por exemplo, a mesma recuperação do Fluminense, neste Campeonato Brasileiro, de sair de uma situação muito difícil e ir para a vaga de Libertadores... Cara, não é nada, é muita coisa para quem estava lá embaixo. Mas o Fluminense, eu acho que o Fluminense é um clube que merece ser citado, ainda que ele não entre, em geral, nas classificações como de gestão exemplar, mas de uma boa gestão, tá? Assim, a gente não tem tempo de fazer isso aqui para todas as coisas. E aí é claro que quando o clube grande, o clube do tamanho do Fluminense, né, se não ganhar um título todo ano, vai ficar esse olhar, ou esse desejo, essa crença de que você, por ser gigante, precisa ganhar o título todo ano, e hoje em dia é muito difícil para o Fluminense ganhar um título todo ano, até porque ele disputa um título com o Flamengo em todos os campeonatos, inclusive no campeonato estadual. É difícil você ganhar título todo ano, mas acho que a gente tem que reconhecer, para mim, especificamente no caso do Fluminense, até mais do que no caso do Botafogo, porque acho que sobre o Botafogo eu já falei, acho que assim, o Botafogo ganhou com todos os méritos e com muita gente competente trabalhando lá dentro a Libertadores, né? A maneira como ganhou. Um timaço. Exato, o brasileiro, mas assim, eu acho que é um modelo que a gente ainda não pode cravar que foi um modelo que todo clube sonha em ter. Talvez sonhe em ter por um ano, mas depois então vai embora, porque não está claro, né? Eu acho que está faltando uma certa transparência aí. E só um detalhe, até para te passar, Virando, assim, para esclarecer. Porque a tela é paulistas e cariocas, porque a gente pegou esse recorte aí dessa década, né? E no recorte dessa década de títulos,
Tem o Galo ali, tem o Atlético Mineiro em 2021, com uma dobradinha. Com, né? Exatamente. Uma injeção financeira e tal. Foi quando chegou o Hulk, aquele ano, inclusive fez um baita campeonato. Quer dizer, não é gradual, né? É uma coisa... Sim. É eliminado na semifinal da Libertadores, eliminado de maneira invicta da Libertadores. Sim. E tal. Mas, gente, assim, não é que tá... é o eixo Rio-São Paulo. É que nesse trecho, esse recorte, essa década, só tem Clube Paulista e Carioca, exceção feita de novo ao Atlético Mineiro. Inter, Grêmio... Aí a gente volta àquela conversa anterior. Cruzeiro... Talvez, nesse momento do futebol brasileiro, os tamanhos do que eles... Não que eles representam, mas os campeonatos que eles podem jogar e vencer, talvez a gente tenha que entender que alguns vão ficar fora desta oportunidade. Porque quando o BAP, que foi o início do nosso programa, diz eu posso investir R$1 bilhão, ele está falando dentro do campo. Sim. Ele vai levar 1 bilhão para dentro do campo. É isso aí. Então pegando o jogador, por exemplo. Jogadores que estão no futebol europeu e que estão pensando em voltar ao Brasil estão livres. Danilo, Jorginho. É muito fácil o Flamengo atrair esses jogadores. Porque, naturalmente, é muito legal jogar no Flamengo, é o sonho da maioria. Então, você já não tem um investimento para comprar o jogador. Você só faz um contrato com ele. Aí você fala, pô, esse bilhão aqui está rendendo a beça. Agora, se você quiser investir, se ele quiser, como fez Samuel Lima, se ele quiser botar 20 milhões de euros, ele vai lá e tumba, contrata um jogador e põe dentro de campo. E pode gastar até mais. Então, assim, o Flamengo vai operar num nível que o futebol brasileiro não está acostumado. Mas é um nível que ele se preparou para estar. E o Flamengo, depois de muito tempo, conseguiu juntar duas coisas importantes. Uma capacidade de gestão que não havia no Brasil nem no Flamengo, com o tamanho do Flamengo. Sim. Gente, você precisa entender o tamanho do Flamengo. Não adianta você brigar com isso. Eu quero superar o Flamengo. Sim. Então você tem que fazer tudo que ele fez de bem feito, melhor. Sim. Fecha bem. Você vai tentar. Vou ser bem rápido, tá? Tá. Eu acho que, para o modelo associativo, o Fluminense bateu no teto no cenário atual do futebol brasileiro. Não dá para imaginar algo muito melhor para o modelo associativo, olhando o potencial de mercado, torcida e tudo mais. Acho que o Botafogo também, a SAF pode ser mais bem administrada, mas dificilmente vai concorrer, por exemplo, financeiramente com o Flamengo, pelo mercado que tem o Botafogo. A gente está falando de times que têm torcida fora do estado, mas são times estaduais, ao contrário do Flamengo, que é um time muito nacional. O Corinthians tem pesquisas de torcida, está mais próximo dos times que o Calçado citou, Sim. como Grêmio e Inter. Por isso eu acho que dentro do que é possível, apesar da administração ultra confusa do Botafogo, eu acho que, olhando o que tem feito, o Vasco muito abaixo, aqui em São Paulo não. Sim. A gente tem um estado mais rico que o estado do Rio de Janeiro, quantidade de pessoas e arrecadação, isso deveria fazer os times mais ricos também. E a gente olha São Paulo e Corinthians, são tragédias administrativas, o Santos também está bem abaixo. E Palmeiras também não dá para exigir mais. Palmeiras bem administrado. Depois disso você tem coragem de dar uma boa noite, saúde. Saúde e paz a todos. Olha, lembrando que quarta-feira são 2 edições do Linha de Passe, hein? 4 da tarde. Bom, pessoal, por hoje é isso. Essa discussão aí interminável sobre Rio e São Paulo. Essa década aí o Rio está dominando. Como eles falaram, o Flamengo e o Palmeiras vem arrastando tudo, né? Mas não só Flamengo e Palmeiras, mas se você pegar os outros 3, tanto em gestão quanto títulos, entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo está melhor. Entre os outros 3, o Rio está melhor. Pode mudar? Pode mudar. Principalmente com relação aos outros, né? Mas com relação ao Flamengo mudar isso daí, eu acho bem difícil. O Flamengo vai continuar ganhando, não vai ser todo ano que vai ganhar tudo, mas aí um ano não ganha, no outro ganha um título, ganha outro, aí no outro ganha, pode ser que ganhe de novo 2 títulos grandes, e assim vai, né? Então, até que eu achei a discussão boa, proveitosa, tentaram puxar um pouco de sardinha para o lado de São Paulo, não tem justificativa, mas é isso aí, pessoal. Então, se inscreva no canal para mais conteúdos assim, vou estar sempre trazendo linha de passe, conteúdos também engraçados, conteúdos mais sérios como esse. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante para que o YouTube entenda e continue entregando esse vídeo para vocês e me ajude a estar fazendo um bom trabalho e a crescer aqui também o meu canal.
Então é isso, pessoal. Valeu!